Ele é especialista em direitos do consumidor. Eu vou conversar com o advogado Dori Bucco. Vamos lá. Se fosse o Vladimir te apresentando, ele ia rimar Bucco com consumidor. Bom, muito bom, muito bom. Olha só, o que você fazia antes de trabalhar nessa área? Você acha que não lembra de mim? Eu lembro, você não era um baixinho, gordo, careca? Não. Então não lembro. Mas faz pouco tempo, faz 37 anos, eu encontrei você e nós conversamos. 37 anos, você não lembra? Vagamente. Você não tinha bigode na época? Tinha, eu nasci de bigode. Foi isso que eu pensei. Eu nasci de bigode. Eu tentei. Eu vou dar algumas dicas. A cidade, Serra Negra, Hotel Rádio, sala do café após o jantar. Eu cheguei lá e eu vi você. E você, eu não esqueço, você estava com um pullover, com uns losangos muito bonito. E eu falei, pô, é o Jô, vou lá. Rapaz, eu cheguei do teu lado e falei, oi, Jô. Você me olhou e falou, oi. Você foi embora. Você não lembra disso? 37 anos atrás. Eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade. Eu até te juro. Como é o nome da cidade? Serra Negra. Nunca estive em Serra Negra. Era o outro gordo, safado, que queria fingir que era eu. Ainda tava Por isso você, que ele fugiu. Tava você, e depois ainda chegou o Ronald Golias, que ele tinha aquele sítio lá. Nunca encontrei com o Ronald Golias lá. Nem sabe quem é. Sei quem é, meu amigo querido. Ótimo. Mas eu nunca fui a Serra Pois Negra. é, mas vocês dois não estavam juntos, não. Você estava no salão do café e eu cheguei. Ou era você, ou era um cara muito parecido com você, que há 37 anos eu penso que era você. Era muito parecido comigo há 37 anos. Hoje em dia eu não sei. Você Mas nunca não teve eu. um pullover de losango? Não. Então Devia ser um gordo viado que estava lá fingindo que era eu. E olha, Jô, eu tenho uma memória excelente. Eu também. Eu lembro que nunca tive lá. Eu não esqueço de nada. Tudo que eu lembro, eu guardo. Eu fiz um tudo curso. que eu lembro, eu também guardo. Eu não esqueço. Eu fiz tudo que eu lembro, eu também não esqueço. Eu fiz um curso para memória excelente. Eu não lembro onde foi, mas se eu lembrar, eu passo para você, porque o curso foi muito bom. Você não lembra onde foi? Agora não lembro, mas o curso foi muito bom. Mas que coisa maravilhosa. Você sabe que na pré, a Tati me falou, você conhece ele esteve lá. Eu digo, mas eu nunca tive essa caneira, como é que é possível? Então eu vou achar esse cara há 37 anos, eu penso que era você, fiquei feliz da vida. Eu espero que você não continue pensando, porque uma vez foi uma senhora me assistir no teatro, eu me lembro de você com a sua avó em Poço de Caldas, você criancinha. Eu falei, olha, eu só podia ter encontrado com a minha avó, ela indo e eu vindo, porque ela morrendo e eu nascendo. Eu nunca encontrei com a minha avó. Tá bom. O senhor não acredita, mas é ela verdade. nunca acreditou. Não posso fazer nada, eu não conhecia. Mas que legal, mas muito bom. E eu nunca tive em Serra Negra. Nunca teve. Serra Negra mesmo. Serra Negra, Hotel Rádio. Hotel, como é o nome do hotel? Hotel Rádio. Rádio Hotel. Rádio Hotel, Hotel Rádio, sala dos... Sala do café, uma saleta pequena, nós dois tínhamos que ficar juntos mesmo, porque não tinha mais espaço para ninguém. Que horas eram? Umas 9h15, 9h42, eu não esqueço nada. Do quê? Da noite. Mas não era, da noite podia ser, não. Mas você fez uma pergunta para mim, eu vou fazer questão de responder. Por favor, senão para que a gente está aqui sentado? Para dizer que eu conheci você, que não era você. Mas eu estive muitos anos em Cuiabá. E em Cuiabá... E em Cuiabá... Me encontrou em Cuiabá? Não. Só para saber. Não, e em Cuiabá... Cuiabá eu já tive. Eu passei uma necessidade muito grande. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí eu tive uma ideia.
com o irmão da minha esposa, que ele vendia calcinha e sutiã. E nós comprávamos em Goiânia. Aliás, não comprava nada porque não tinha dinheiro. A gente pedia em consignação. E aí, Jô, a gente subia pelo aquele Mato Grosso inteiro, para a Barra do Garça, ia lá para Serra Pelada e vendia calcinha e sutiã em casa de prostituição para as senhoras que trabalhavam lá. E aí, eu comecei a pensar nisso, porque, você imagina, eu sentado assim num sofá, com aqueles sacos enormes de calcinha e sutiã, mostrava para as mulheres calcinha de algodão, calcinha de larga, calcinha de todos os tipos. Antes que você diga, eu nunca tive lá em Serra Pelada. Mas vamos lá, e aí? E aí as meninas colhiam e tal e desfilavam para nós. E não dava nota fiscal, não tinha garantia, não tinha nada, porque imagina, dar nota fiscal na zona, não tinha como fazer isso aí. Com isso, eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, esse negócio aqui é uma bagunça. Só, Jorge, a gente só podia trabalhar até às 5 horas, porque os garimpeiros chegavam depois e não queriam ver a gente. Porque a gente ainda era bonitinho perto deles. Porque Serra Pelada, imagina que esse cara trabalhando lá, carregando aquele saco, chegando lá, ver os caras com as mulheres deles. E a gente respeitava muito aquela senhora. E para piorar a situação, a gente ia ainda com um travesti, que ele era o cara que abria espaço para nós. Vocês iam nas casas com de um prostituição. travesti? Isso, era o Afonso. Sócio, o Afonso? O Afonso, você não conhece. Mas nós estávamos juntos. O Vladimir tem um sorriso lá como conhecesse Você conhece o Afonso. Você conhece o Afonso? Não, porque travesti pro lado de cá sempre é Penélope, é não sei o que, nome feminino. Agora Não. lá é Afonso mesmo. Cuiabá. Ô Joaquim, uma das suas amigas, por acaso, era o Afonso? Não. Eu acho que não. Essa não foi essa. Ele tem dúvidas. E, Jô, Ah, tenho testemunha que a minha mulher que está aqui, ela sabia dessa história. cadê ela? Eu não estou chegando porque tem uma câmera enorme na minha frente. Ah, achei minha mulher. Mas que moça Aquela mulher linda que está linda. ali. Ela que está ali e aquele menino que nasceu em Goiânia foi feito em Cuiabá. Agora, a sua mulher é muito bonita. Você casou com ele porque foi promessa? Não. Você falou, o primeiro homem que entrar ali eu caso. Não, Hein? Ai, são expedidos. eu vou contar a verdade. Como é seu nome? Ieda. Ieda. Ela, Parabéns. ela trabalha, ela é psicóloga e trabalha com deficientes, deficiente mental, deficiente, todo tipo de deficiência física e tudo. Então ela me entende muito. E é linda. É linda mesmo. Eu não posso perder essa mulher porque E esse... não dá. Não, imagina. Fui lá em Falou. Cuiabá, rapaz, imagina. E você casou lá. É, lá... Ela não conhecia o resto Não. da população brasileira. A Ieda não conhecia 10% da minha vida. Ela soubesse 10%, eu acho que a mãe dela falava isso. E esse rapaz é seu filho? Esse menino é meu filho. Que idade primo. ele tem? Ele está com, vou falar, mais um. 23 mais um. Ele não quer que eu fale que tem 24. Ah, bobagem, imagina. E, Jô, esse Seu menino... pai frequentava puteiro lá no... Imagina que ele vai se incomodar que você vai lá 24. Esse menino fez para mim uma das maiores homenagens. No dia que ele chegou e falou, pai, fiz uma homenagem para o senhor, eu falei, me dá. Não, não é de pegar, é de ver. Falei, então me mostra. Cara, quando ele fez e mostrou, eu queria dar umas porradas nele durante uns 3 dias, eu fiquei sem falar com ele. Por quê? O que foi? Ô, Plínio, ele pode mostrar? É Pode, rápido. Plínio, por favor. Mostra pro tio aqui o que mostra você aqui. fez. Pro tio? Mostra pro Jô, desculpa. Ah. Ele fez um negócio que eu fiquei emocionado. Olha, isso não sai mais, você sabe, né? Eu falei pra ele Mas isso. ficou lindo, assim, uma homenagem muito bonita. Você não gostou? Nos primeiros minutos eu queria bater nele. Aí eu subi pro andar de cima para não brigar. Aí quando eu comecei a entender, foi a maior homenagem que alguém podia fazer pra mim, porque Foi na pele mesmo. carregar o pai nas costas a vida inteira é muito amor. É verdade. E onde ele vai, que ele tiver Ele no tira a cruzeiro, a turma fala, você é filho do Dorico. Como é que você sabe? Tá aqui. Lindo. Bacana, né? Agora, que mal lhe pergunte, que fim levou o Afonso? Que de repente sumiu aqui da conversa. Eu vou ser sincero. O Afonso, não é Ieda, o Afonso, eu, a Ieda e mais uns 9 travestis,
comiam no Sujinho, que ficava no bairro da Lixeira. Olha onde eu morava, lá em Cuiabá, atrás da igreja de São Benedito. E aí, um dia, que ele nos ajudou muito, nós demos para ele, o Afonso. Não, São Benedito não. E nós demos para ele de presente, porque ele casou com o Geraldão. Nós demos para ele calcinha e sutiã, e ele queria, acho que ele lançou a moda, lembra aquela que ele queria do fio dental? Eu falei, isso não existe. Ele falou, é assim, rasgou, isso é fio dental. Nós começamos a fazer esse tipo de calcinha, fio dental. Nunca vi um negócio assim. Eu falei, isso não existe, existe. Ficou só aquele que era a costura do meio. Ele acho que lançou a moda e nunca registrou. Afonso, que criatividade! Vamos chamar ele para cá qualquer dia, vamos trazer Não, porque antigamente o biquíni cobria a bunda, né? Agora... Hoje em dia é a bunda que cobre o biquíni, né? Ele falou para mim, com aquela ingenuidade dele, que ele era muito ingênuo, sabe? Ele dava para todo mundo, mas era muito ingênuo. Ele falou assim, ó, aliás eu não dou, eu empresto. A pessoa brinca, depois me devolve. Eu achei isso muito bonito. Bonito, é uma filosofia assim profunda. Eu também acho. O Confúcio, eu acho. Confúcio com profunda. Agora vem cá. Vamos lá. O que nós viemos fazer aqui? As reclamações mais estranhas que você, como especialista em direito do consumidor, você já recebeu. Como é a história da linguiça, por exemplo? Ah, rapaz, contaram para você isso aí? Contaram. É o seguinte, eu recebi um e-mail de um cara que queria saber se a linguiça de determinada marca poderia ser aumentada a sua circunferência e trocada a sua película de vez lisa por uma mais rugosa, para dar para ele uma satisfação maior, porque ele era homossexual convicto e mandou esse e-mail e a resposta piorou a resposta, porque a empresa falou assim, atenção, os nossos produtos não fazem mal à saúde, mas nós recomendamos que só use na culinária. Aí fudeu, porque aí o cara só culinária, ele falou, é para isso mesmo, e continuou usando a linguiça. Então, esse é um dos casos que mais chamou nossa atenção. Agora, eu não sei se te contaram, tem do vibrador elétrico. Conta, como é que é? Tá aí? Não sei, mas conta. É o seguinte, apareceu uma senhora acompanhada da avó dela e da mãe dela para falar comigo. Quando o caso é muito assim, estapafúrdio, eles me chamam. Aí chegaram lá, até trouxe um negócio para não esquecer. Não fica não. Aí chegaram lá e falaram, olha, nós viemos aqui reclamar do vibrador elétrico que nós compramos, só que está dando choque. Eu trouxe, que é para mostrar alguma coisa parecida, porque o vibrador original foi roubado numa das minhas palestras, que eu dou muita palestra pelo Brasil. E sumiram com o vibrador. Aliás, esse aqui é meu ditado. Eu odeio cigarro. Eu odeio cigarro. E aí, rapaz, eles colocaram ali e falaram. E então, o que acontece é o seguinte, doutor. Esse vibrador que nós compramos elétrico está dando choque. Eu, a mulher, já estou acostumada. Mas a minha mãe e a minha avó, elas não acostumaram. E quando elas estão usando, eu estou assistindo a novela. E eu lembro o caso, era a novela O Caminho das Ilhas. E as duas ficam gritando lá no fundo, e me distrai a atenção. Aí, Jô, eu fiz assim, um momento que eu vou analisar seu caso. Aí peguei e saí, fui lá, na sala, tomei um ar, voltei, porque você nunca ria na frente da pessoa. Que é importante. Eu falei, ó, minha senhora, o seu caso tem duas situações que nós temos que tomar de providência. Em primeiro lugar, só dá licença, vamos derrubar isso aqui, porque eu não consigo prestar atenção no que a senhora está falando, com esse troço aqui na minha frente. E segundo, a senhora tem todo o direito. Reclamamos, trocar o vibrador elétrico por um que não dava choque. E aquilo, artigo 18, sempre nas palestras eu oriento os casos com o artigo para poder as pessoas gravarem. Tem um artigo só para vibrador? O artigo Esse 18? artigo é do produto que não pode oferecer risco à sua saúde e segurança. Ela comprou o vibrador para a sua satisfação, mas para dar choque não. Mas, Ju, quando as duas levaram o vibrador e a amostra... Aquele que não dava choque? Aquele que não dava choque, aí eu fiquei pensando, aquele vibrador sendo usado pela
filha, pela mãe, pela avó, eu acho que no Natal ele senta à mesa junto com a família, ele viaja, aquilo é membro da família. Aliás, membro já mesmo. Porque é um carinho que elas tinham, é um caso que eu achei curioso. Trocaram? Esse não dava mais choque. Depois, quando eu fui... Mas não pintou sentimento com aquele que dava choque? É o seguinte, eu fiquei com a prova lá, porque a gente fica com as provas. E eu dou muitas palestras nesse Brasil. Só que uma das palestras, a gente põe as provas e roubaram o vibrador da mulher. E aí você está usando essa coisa. O que eu estou fazendo é eu pedir quem escutar alguns gritos, telefona para número tal, porque pode ser que seja o vibrador. Agora, isso aqui é para substituir o vibrador? Não, esse fica na minha mesa na frente ali. Pois é, e é incrível, né? Porque é horroroso isso aqui. Eu nunca vi uma plaqueta tão feia. Para que é isso? Para assustar os outros? Não, isso aí tem uma coisa aqui trabalhada. Foi você que fez isso. Eu não sei se Como é que é a história da peruca? Você não gostou? Não, gostei, tô brincando com você. Ah, porque eu acho tão bonito. É lindo, lindo. Fala pra mim. A peruca, um rapaz comprou uma peruca pela internet. Só que quando a peruca veio, ele já desesperadamente começou a colocá-la, usando. Jô, não veio nenhum tipo de procedimento, origem, composição. E aí, aquele negócio com o couro cabeludo começou a dar irritação cutânea, começou a coceira, dar seborreia. Isso não é problema tão grande. O problema é que ele, com aquela peruca, ele começou a ter essas coceiras. Você imagine você no trabalho, você no cinema, tentando colar, tirar, reparar, e aquilo começava a virar. Como o vibrador... Estou com o vibrador na cabeça. A peruca virava de lado e aquilo parecia um encosto, um despacho na cabeça do cara. Estava errado. A peruca não pode vir sem orientação. E a pessoa também tem que fazer um pré-exame de composição com a chamada compatibilização. A pele com a peruca. Foi devolvida a peruca. Agora, para terminar, eu não queria deixar você ir embora sem falar do DVD erótico. É o seguinte, apareceu uma pessoa, isso não foi lá na minha cidade, reclamando de 3 DVDs, que ele queria saber qual o procedimento. Ele e a esposa compraram 3 DVDs para melhorar a vida sexual do casal. Então, os 3 DVDs muito bem feitos, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal. E aí, com isso, ele disse para mim que não estava servindo para utilidade nenhuma para ele. Por quê? Porque ele falou para mim, está escrito isso lá, não tem legenda, é em língua inglesa. Eu falei, espera um pouquinho. Você está querendo me dizer que um vídeo que tem sexo explícito, em que a pessoa está lá, você não pode fazer também e tem que ler o que está escrito? Meu amigo, se tiver oh yes, é sim, ó sim. Você não tem que ler, você tem que fazer. Mas faltou, tá certo, a legenda, ou sim. Mas para complementação, no Brasil, todo produto vendido aqui tem que estar em língua portuguesa. Tem que ter manual. Manual. Nós entramos em contato com a empresa trocou para ele sexo anal, sexo oral, sexo vaginal. E veio com legenda. Oh yes, não, agora é assim, assim. Só que eu falei para ele, rapaz... Sexo oral, em qualquer língua do mundo, é o mesmo som. Não tem explicação. Para que você vai se preocupar com isso? Não tem o que mexer. Não precisa. Bom, gente, eu conversei com essa figura extraordinária que é... Também gostei. Especialista em direitos do consumidor... Dori Bucco. Dori, parabéns. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Daqui a pouco a gente volta.